Abra sua Bíblia aí em Neemias, capítulo 8. Neemias, obrigado. Eu, hein? Amarrado. Servir é o jeito cristão de amar. Temos estudado o livro de Neemias, pensando em encontrar aqui características de um servo. E hoje eu quero considerar com vocês o capítulo 8 de Neemias. Você mantenha, se você puder, a sua Bíblia aberta. Vamos destacar algumas verdades deste livro. E eu gostaria de refletir com vocês sobre o servo e a palavra de Deus. O servo e a palavra de Deus. Não se sabe se foi Neemias ou Esdras que escreveu o livro de Neemias, mas Neemias está implicado e provavelmente tinha registros escritos e colaborou com a organização, com o seu conteúdo. E creio eu que tenha participado do conteúdo que se encontra no livro, né? E aqui ele vai registrar um acontecimento logo depois da conclusão do muro. Ele começa dizendo que lá para o 7º mês, e esse 7º mês equivale ao primeiro ano do Ano Novo Judaico, e começava ali nesse primeiro dia do ano a festa com as festas das trombetas, que geralmente todas as convocações e celebrações e as festas eram anunciadas com as trombetas, e acabou se instituindo um dia para celebrar o chamado, a convocação do povo de Deus. E a partir dali, após alguns dias, especialmente no 10º dia, começaria a festa dos tabernáculos, e no no primeiro dia a trombeta, 5 dias depois, se eu não me engano, a festa da expiação, no 10º dia, e a festa do tabernáculo no 15º dia. Então é isso, 10º dia expiação e a festa do tabernáculo no 15º dia. E era um momento de festa. E aí Neemias registra ao longo do texto o que aconteceu com o povo em relação à palavra de Deus ou à lei. Se você acompanhar comigo no primeiro versículo, diz assim: E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como a um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, aí dá o nome de 13 homens líderes. Ao total nós temos 26 nomes registrados aqui. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. E lá no versículo 7, no meio diz assim: E os levitas
ensinavam o povo a lei e o povo estava no seu lugar. Leram o livro da lei e claramente deram explicações de maneira que entendesse o que se lia. E é curioso que eles ficaram, diz o versículo 3, e leu no livro, diante da praça, que estava frente à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Ficaram 6 horas estudando a Bíblia. Olha que legal, eu achei que eu vou fazer isso hoje. Nós estamos 7h45, daqui a 6 horas a gente vai embora, amém? Está fraco. Amém? Daqui a meia hora você já vai estar começando a olhar no relógio assim, pastor, está demorando para terminar esse sermão, hein? E aí o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o servo de Deus prioriza a palavra de Deus, deseja conhecer a palavra de Deus. Neemias registra isso aqui porque o povo tem uma relação, eles pedem para buscarem o livro e ensinarem a lei, pedem, e ficam ali toda manhã, provavelmente 6 horas, ouvindo. O texto não diz que tinha algum intervalo, mas deveria ter um intervalozinho ali, mas 6 horas, ouvindo a palavra de Deus, querendo aprender a palavra de Deus, e eles explicavam, eles ensinavam a palavra. E eu aprendo que esse registro está aqui, porque Neemias quer valorizar, quer demonstrar a importância da palavra de Deus para o povo de Deus. Que a nossa vida é regida pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Agora você vai falar, né, pastor? Acabei de ler. Não, estou falando aí ao longo da semana, né? Você sabe que os crentes, especialmente no Rio de Janeiro, eram chamados de os Bíblias, né? Olha lá os Bíblias. Hoje eles chamam a gente de outras coisas, né? Mas eu gostaria muito que você, ao ouvir essa declaração de que o povo pediu para a Bíblia ser ensinada, estiveram ali durante 6 horas atentos, e o livro foi lendo, explicado, eles ficaram ali, entendendo o que lia, e esse registro, ele está aqui exatamente para demonstrar a importância capital da palavra de Deus na nossa vida. De fato, a igreja deveria ser o povo da Bíblia, o cristão deveria ser da Bíblia, e nós deveríamos pautar a nossa vida na palavra de Deus, seus princípios. Eu lembrei de alguns textos, como por exemplo de Mateus 4,4, nem só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Lembrei de Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, é apta para discernir os intentos do coração. Lembrei de Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus, poderosa para ensinar, corrigir, redarguir, levar o homem em justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lembrei de Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu me converti com 20 anos de idade. Já falei isso aqui, né? Já falei algumas vezes, né? Eu não estudei dos 10 aos 20 anos. Vivi na rua e foi um período de distância de leitura de livro, da caneta, do lápis. 10 anos perdidos por causa da família, dos problemas da vida. E depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, 2 anos depois eu comecei a trabalhar integralmente no ministério, no meio batista há 40 anos atrás.
Vocês imaginam que os batistas foram sempre rígidos em relação a estudo, exigiam dos pastores formação teológica, e isso sempre foi uma coisa muito rígida. O último exame de adesão ou de ordenação na nossa igreja foi do Benjamin, aqui foi, né? Do Benjamin. O exame dele durou 6 horas. 6 horas. E quem esteve nesse concílio viu o quanto foi pauleiro, ó, o exame do Benjamin. Os caras, né, espremeram tudo que podiam. E o Benjamin foi muito bem. Graças a Deus, passou. Nós sempre nos pautamos pela palavra de Deus. Mas eu comecei, mal sabia falar. Meu vocabulário era absolutamente restrito, bem restrito. Mas uma coisa aconteceu comigo, eu comecei a ler a palavra de Deus, a estudar as Escrituras. E uma fome de compreender, de conhecer. E eu comecei a entender que se eu quisesse ser um homem de Deus, se eu quisesse andar com Deus, se eu quisesse ter uma vida de qualidade como pai, como um irmão em Cristo, como cidadão, como marido e como líder, eu tinha que conhecer as Escrituras, conhecer a Bíblia. Por isso, quando eu estava lendo aqui, eu falei, Deus, dá ao povo do Senhor o anseio pelas Escrituras, porque esse povo estava ali e estava atento à palavra de Deus. E quando eu falo sobre conhecer a Bíblia, eu não estou falando sobre conhecimento técnico e nem decorar versículos bíblicos, porque tem muita gente que conhece a Bíblia de cor em vários aspectos, mas a vida, né? Eu falei para vocês que eu tive um professor que depois de dar aula no seminário, ele ia para o corredor e chutava a Bíblia. Dizia assim, isso aqui não vale nada. É? Porque a questão não é esse conhecimento técnico, é um conhecimento profundo das Escrituras como palavra de Deus, como uma realidade poderosa, como algo que tem poder. Jesus disse, as minhas palavras é espírito e vida, é palavra de Deus. E eles estavam ali atentos, porque eles entendiam que Deus, quando a Escritura é ensinada de forma exata, correta, quando a Escritura e os seus ensinos são expostos, Deus fala ao seu povo, Deus se manifesta, Deus se revela, você conhece mais de Deus, e a revelação de Deus é para transformar a sua vida, não é para transformar a sua cabeça, é para transformar a sua vida. Se você estiver cheio de informação, e essa informação não transformar você, se você ouvir a palavra, e ela não transformar você, tem alguma coisa errada, porque o propósito das Escrituras é abalar você, abalar a sua vida, transformar a sua vida. E quando Neemias está registrando esse texto nos dias de festa, a conclamação do primeiro dia, a festa das trombetas, depois a festa dos tabernáculos, o dia da expiação, que iria acontecer na sequência ali, a ênfase dessas celebrações é Deus. E para você chegar a Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus. Precisa entender a palavra de Deus. Precisa ter fome da palavra de Deus. E por isso, quando você vai às Escrituras, você tem que ir com o coração ardendo. Senhor, fala comigo. E olha, por favor, abandona aquele negócio que a gente fazia. Sabe caixinha de promessa? Abandona isso em nome de Jesus, tá? Porque tem gente que está lá desesperado, aí vai nas Escrituras, fala assim, Senhor, agora fala comigo, Senhor, tem misericórdia de mim, aí, né? Não é assim que Deus fala. Ah, mas pastor, Deus pode usar esse tipo de coisa? Ele pode, porque Deus é Deus, é. Mas não é assim. É por princípios,
É conhecendo a maneira como Deus se revela, as orientações divinas. E é interessante que quando o povo está ali, Neemias está participando, veja o versículo 9. Neemias era o governador e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, eles disseram: esse é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, não pranteeis, não choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. É curioso, né? Você sabe por que esse povo estava chorando? Porque eles leram a história do pecado deles. Estavam lendo ali a lei, provavelmente todas as implicações da obediência e da desobediência, e eles caíram em si, eles caíram em desgraça por causa do pecado deles e dos seus pais. Aí eles estavam chorando. E é curioso que aqui, Neemias e os líderes exortam o povo e pedem para eles pararem de chorar. Parem de chorar. Hoje não é um dia de choro. Hoje é um dia especial. A celebração do Senhor deve envolver alegria, entusiasmo. Não adianta mais vocês chorarem pelos seus pecados. Já passou. Agora Deus está se revelando, dando uma nova oportunidade, uma nova chance, e vocês são chamados por Deus para se submeterem à palavra de Deus. E aí, quando ele começa a ensinar, a ideia é trazer aspectos profundos da obediência. E lendo esse texto, eu encontrei dois aspectos profundos a respeito da obediência. O primeiro está num detalhezinho ali no versículo 10, olha o que diz. Ele orientando o povo para parar de chorar, e diz assim: e disse-lhes mais: ide comei carnes gordas, tomais bebida doce, e enviai porções aos que nada têm. Um aspecto profundo da obediência é que quando alguém é chamado para obedecer, a obediência vai levá-lo em direção ao próximo. Toda obediência é relacional, vida no Espírito Santo é relacional, comprometimento com a palavra é relacional, a obediência na igreja é relacional. E isso aqui não é um detalhe que não está aí por acaso. Neemias sabia que para andar com Deus, o povo precisa ser abençoado, deve haver cuidado, deve haver justiça, deve haver distribuição justa de bens. E é tão verdade isso que em alguns textos anteriores a gente viu que ele peitou, chamou os nobres, porque o povo estava sendo escravizado, passando dificuldade, a distribuição não era justa, os ricos exploravam os pobres. Então esse detalhe aqui: vai cuidar daqueles que precisam de vocês, distribuam, repartam, sejam solidários, é um aspecto fundamental da obediência. É interessante que nesse capítulo que faz várias referências sobre a lei, obediência, o desejo de aprender, a explicação da lei, aparece esse detalhe que a obediência vai levar você a cuidar dos outros. Cuidem dos pobres. Vocês vão se alimentar, comer carnes gordas, mas olha, leve para aqueles que não têm. Essa é a ordem de Neemias. Obedecer, a profundidade da obediência envolve relacionamentos profundos. É por isso que Jesus resumiu: amarás a Deus e o teu próximo, como a essência da lei. Obedecer envolve relacionamentos. E eu tenho dito isso, que talvez um dos grandes motivos da nossa solidão como cristãos tem a ver com os nossos relacionamentos. Quem são os seus amigos espirituais? Amigos de caminhada. A gente costumava chamar aqui na igreja de companheiros de jugo. Mas é um termo tão antiquado, né? Companheiro de jugo. Que desgrama é essa, gente? Companheiro de jugo. Eu sei o que é, alguns aqui entendem o que é, mas se eu perguntar para vocês hoje aqui, o que significa companheiro de jugo? Quem é que sabe? Levanta a mão aí, bem alto, quem sabe? Umas 15 pessoas. A gente não sabe companheiro de jugo, né? Não, é amigo de caminhada.
Melhorou, né? Amigos de caminhada. Quem é o seu amigo de caminhada? Quem é? Ou quem são seus amigos? Porque gente que anda com Deus em obediência, ele vai ter amigos. É impressionante. Jesus, quando mandou os discípulos, ele não mandou ninguém sozinho. Vocês lembram disso? Ele mandou de 2 em 2. E Paulo, quando se tornou um grande missionário e fez as suas viagens, ele nunca viajou sozinho, gente. Paulo tinha uma equipe. E em alguns momentos que ele ficou só, o livro de Atos diz que ele ficou lá desesperado, querendo encontrar Tito, saber de Tito. Quando ele estava na cadeia, ele falou atrás para mim, e ele sempre falava de companheiros que estavam com ele, elogiando pessoas que andavam com ele. A vida cristã envolve amigos de caminhada, pessoas que vão compartilhar a vida com você. A vida cristã, sem companheiros, pessoas que possam compartilhar as nossas lutas, é uma solidão, gente. É uma solidão, é triste. E Deus quer que você tenha amigos com quem você possa compartilhar a palavra de Deus. E eu acredito que a experiência de comunhão dará a você mais experiências com Deus. Experiências com Deus. Por isso quando o texto fala de obediência, ele fala da importância do relacionamento, do amor ao próximo, do cuidado com aqueles que estão ao nosso lado. Mas tem uma outra realidade profunda relacionada à obediência, que está lá no versículo de número 11. Ele vai dizer, não vos entristeçais, porque... Versículo 10, perdão. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele diz o seguinte, que a vida de obediência precisa ser uma vida de alegria. Bom, a Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. O fruto do Espírito é, primeiro fruto, ou primeiro aspecto do fruto, alegria. A Bíblia diz que os crentes transbordavam de alegria e do Espírito Santo. A vida cristã é uma vida de alegria. Eu lembrei Salmo 89:15. Bem-aventurado o povo que conhece o som, os vivas de júbilo. Outras traduções dizem o som festivo, o som de festa. Crente gosta de festa. Crente gosta de celebração. É curioso, né, que a obediência, quando o texto diz para eles obedecerem a Deus, Neemias manda eles fazerem o quê? Você lembra? Eu já li aqui. O que Neemias manda eles fazerem? Vai lá, comam bastante carne, se divirtam. Olha que coisa curiosa, quando a gente pensa em obediência, tem muita gente que pensa que ser cristão é uma prisão. Uma prisão. Que obedecer é uma prisão. Enquanto que a Bíblia fala que a obediência é a consciência do serviço a Deus, de se comprometer com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus envolve alegria. Alegria! A alegria do Senhor é a nossa força. E eu não estou dizendo que a vida é fácil, porque você já sabe, né? Já virou um clichê aqui. O pessoal fala, a vida não é mesmo. A vida não é fácil. A vida não é fácil, a vida é difícil. A vida é uma luta. Você levanta e mata 20 leões todo dia. A maioria de nós. Uma luta. Trabalho, doença, enfermidade. Eu estava chegando aqui na igreja falando da minha epicondilite lateral, que é esse troço aqui. Estou com uma inflamação no tendão. Aí um irmão já falou assim, eu também estou com uma dor aqui na coluna. E se eu for conversar com vocês aqui, cada um, é o meu bico de papagaio, meu estômago. A vida não é fácil, não. A vida não é fácil. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos dá uma perspectiva que enche o nosso coração de alegria. Você conhece a história de... Eu vou ver se eu consigo pronunciar o nome dela, porque é Corrie ten Boom.
Já ouviram falar dela? Uma judia que perdeu a família no campo de concentração, se tornou uma mulher que depois que saiu de lá testemunhou ao mundo inteiro, uma mulher que impactou muita gente por causa da história dela, a maneira como ela lidou com o campo de concentração. Mas ela fala que uma das coisas que ajudava ela a lidar com a situação era entender a vida como uma obra de tapeçaria. Ela dizia, obra de tapeçaria. Você olha a obra de tapeçaria, você olha para baixo, de baixo para cima, você só vê emaranhado. Estou falando de ponto imperfeito, né? Mulheres que... Porque diz que tem ponto perfeito, que fica bonito dos dois lados, né? Hã? Tá, minha mulher tem que me corrigir, né? Avesso perfeito, né? Avesso perfeito. E aí ela fala, você vê os emaranhados, mas ela assim, só que quando eu imagino a obra por cima, do ponto de vista de Deus, eu vejo um plano perfeito. Então é verdade, sabe por que você não consegue, às vezes, encontrar alegria na vida? Porque a aparência do mundo parece nos dizer que está tudo errado. A aparência do mundo, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, os conflitos, as pessoas com as quais nós vivemos. Eu estou falando de relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos. Parece que está tudo quebrado. E tem hora que fala assim, Senhor, será que tem jeito para esse tipo de coisa? Essa semana eu atendi uma pessoa que virou para mim e falou assim, olha, eu não tenho mais esperança. Não tenho mais esperança. Como é ruim, meu irmão, viver sem esperança. Mas, Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Eu costumo dizer, que também já virou um clichê para as pessoas que eu costumo atender, que uma das maneiras que eu resolvo, para mim, as minhas angústias, quando eu estou passando por algumas dificuldades e algumas lutas, seja elas quais forem, eu oro ao Senhor e digo ao meu coração, Paulo, os seus maiores problemas estão resolvidos. A sua vida está resolvida. Porque, na verdade, meu irmão, se você pensar com clareza, com a lógica divina, é isso mesmo. Você tem problemas? Eu também tenho. Mas a questão é a seguinte, não importa, imagine o pior cenário. Eu, quando penso no pior cenário, eu me lembro do hospital e da Covid. Cenário muito ruim para mim. Foi a pior experiência que eu tive com enfermidade foi a Covid. Acordar sem movimento nenhum do pescoço, fazer sem voz, perdi 20 e poucos quilos em 25 dias, e acordei daquele jeito, sem movimento, olhando, e agora, o que é isso? O que aconteceu comigo? Porque eles nem me avisaram que ia me entubar, Eu não sabia. Eu só estava passando muito mal, lembro disso, e de repente acordei 25 dias depois, e aí tinha acontecido tudo isso. Mas quando eu penso, e acordei e pensei na possibilidade da morte, porque a morte ainda não estava descartada, porque eu tive febre, eu fiquei 30 dias na UTI, 25 entubado. A morte ainda não tinha sido descartada quando eu voltei à consciência. Porque eu continuava tendo febre e eles estavam medicando para tentar resolver o problema da infecção durante 30 dias com febre. Mas lá no meu coração, eu dizia para mim mesmo, graças a Deus a minha vida está resolvida. Está resolvida. Não importa o que vai acontecer comigo. Nós ficamos desesperados, eu e você nos desesperamos por algumas coisas que eu sei que é difícil, tá, meu irmão? Por exemplo, a maioria de nós aqui tem sérios problemas com a questão financeira. É verdade ou não é? Todos nós. Quando o dinheiro está entrando, quando a gente está com controle da vida, aí é maravilha, aí glória a Deus. Mas quando a coisa aperta, e tem dias que aperta, não é mesmo? Tem alguns dias que aperta bastante, Eu, como você, deve ter um orçamento, assim, bem enxuto, algumas pessoas têm o luxo de poder comprar o que quer, Não é o meu caso. Meu orçamento é bem enxuto. Eu não posso descuidar do meu orçamento. Eu não posso. Porque se eu descuidar do meu orçamento, eu entro no mês com dívida. Assim.
E é impressionante como essas coisas angustiam o nosso coração. E Deus tem falado ao meu coração, e eu, quando vejo essas coisas acontecerem, como aconteceu no mês passado, que eu tive um desequilíbrio no meu orçamento, né? Foi um negócio, fazia muito tempo que eu não tinha... Eu entrei, assim, nós tivemos um déficit foi bastante. E até eu falei para a Cabo, como é que a gente conseguiu fazer isso? Quebrar o nosso orçamento dessa maneira. E aí não tinha dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro. E aí quando isso acontece, o nosso coração fica... né? Aí você fala, cadê a alegria de Jesus, Paulo? Cadê a alegria do Senhor? É difícil, mas eu volto o meu coração para Deus e digo, Senhor, está tudo bem, a minha vida está resolvida. Está tudo bem. Sabe por quê? Porque na verdade é isso. De fato, você não depende de nada disso, de nenhuma dessas coisas para a sua felicidade, para a sua alegria. Eu estava essa semana triste com questões relacionadas à vida financeira. Essa semana. Estava ali orando e falando ao meu coração, Paulo, a sua vida está resolvida, Paulo. Fique em paz. E lutando, porque às vezes a gente consegue fazer isso assim, né? Mas tem algumas situações que você precisa falar ao seu coração. Diga ao seu coração, está tudo bem. Como Davi dizia, porque estás abatida, ó minha alma. Eu tenho que dizer, Senhor, me ajuda, está tudo bem. Minha vida está resolvida. Eu estava ali orando. Aí, terminei de orar, fui abrir o Instagram. Aí abri o Instagram, estava escrito lá, luto, Adalto Lourenço. Conhecem o Adalto Lourenço? Quem conhece o Adalto Lourenço? Pois é, cientista cristão, um homem brilhante, 66 anos. Teve um infarto, um homem magro, né? Teve um infarto e morreu pelas consequências do infarto. Um homem brilhante, um homem extraordinário. E aí, quando eu li aquilo, eu falei assim, pois é, né? A gente fica preocupado e tal. E se eu morrer daqui a um dia? E se eu morrer agora? A minha vida está resolvida. Essa é a razão que a Bíblia nos dá para que a nossa vida seja uma vida de celebração e alegria. Não é que você não pode ficar triste com isso. Você pode ficar triste, eu também fico, mas eu fico triste e falo assim, Senhor, cuida do meu coração, eu não quero ficar triste com isso. Eu acolho a minha dor, a minha tristeza, mas eu digo, Senhor, a minha vida está resolvida, a alegria do Senhor é a minha força. E eu estou falando de dinheiro, mas talvez você esteja aí angustiado e triste por causa do seu casamento, por causa do seu futuro. Esses dias eu atendi uma pessoa que separou, não é daqui de Maringá, de uma outra cidade, separou. E quando você ama de verdade alguém, e você é traído, você se separa, isso traz uma dor violenta. E eu estava ali orando com essa pessoa, conversando com ela, e tentando dizer para ela, olha, é verdade, é uma dor, você tem que viver o luto da separação, você tem que chorar, mas eu quero dizer para você como cristão, a sua vida não acabou. A vida não acabou. Jesus é o Senhor e Ele pode dar alegria para você em meio a toda essa dificuldade. Por quê? Porque os piores problemas da sua vida, os piores, já foram resolvidos na cruz. Você pode ter certeza. Porque eu não quero, olha, eu vou dizer para você, meu Deus me guarde, meu Deus me guarde, meu Deus me guarde das angústias infernais que eu sentia quando eu não tinha Jesus. Deus me guarde. As noites da minha vida, antes de Jesus, eram noites infernais. Porque enquanto estava com os amigos usando droga, lá na prostituição, mas quando eu voltava para aquele quartinho fedorento onde eu morava, tinha só uma cama e um armário, às vezes vomitava, jogava o vômito para debaixo da cama. Quando eu voltava para aquele lugar, aquela escuridão, a minha alma entrava em crise. E eu lembro de noites que eu chorava desesperado, porque esse problema da vida na minha cabeça não tem solução. Esse negócio da morte não tem solução. O problema da minha família, ter nascido numa família ruim, cheia de problema, não tem solução. Estar com 20 anos de idade, semi-analfabeto, não tem solução. Eu não tenho força para estudar, não sei como fazer isso. A minha vida é isso aqui, eu estou fadado a morrer aqui na loucura. Deus me livre daquela angústia infernal. A minha vida hoje está resolvida. Está resolvida. Eu tenho dores. Mas meu irmão,
O Senhor Jesus está comigo. Eu choro, eu acolho a minha dor, os meus problemas, e o Jesus está comigo. Ele é a minha alegria. Ele é a alegria da minha alma, minha vida está resolvida. Aconteça o que acontecer, eu estou seguro e vou à presença de Deus, vou para a glória com o Senhor, vou herdar o reino de Deus, vou ter um corpo glorificado, vou viver eternamente, e Deus está comigo aqui o tempo todo. O tempo todo. Ele nunca me abandonou. Eu me senti abandonado muitas vezes, mas Deus nunca me abandonou, nunca. Está sempre comigo. Ele é a alegria do meu coração. Ele tem que ser a alegria do seu coração. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A obediência, ela tem que ser alegre. Tem que ter alegria. E a última coisa que eu destaco no texto é que você encontra alegria na obediência quando você entende por que está obedecendo. Interessante, a partir do versículo 13, eles, estudando a Bíblia diariamente nos dias de festa, o texto diz lá que eles estudaram a Bíblia todos os dias, versículo 18. Dia após dia, leu Esdras o livro da lei, desde o primeiro dia até os últimos dias da festa, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia, então eles estavam lendo a palavra de Deus. Mas ali, eles leram, olha o que diz o versículo versículo de número 14. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante as festas do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades em Jerusalém, dizendo: saí as árvores frondosas, trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras não, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. E diz o texto que desde Josué, isso 1000 anos, que eles não celebravam a festa como celebraram aqui. Que interessante. Durante muito tempo, ou durante algum tempo, eles celebraram as festas dos tabernáculos. Mas depois de algum tempo, se tornou apenas um ritual. E depois de se tornar um ritual, eles abandonaram o ritual. Sabe por quê? Porque, gente, é muito chato obedecer sem entendimento. É muito chato. Por exemplo, há pessoas que estão aqui por obediência à palavra de Deus, que diz que nós devemos nos reunir para adorar ao Senhor Jesus em comunhão e estudar as Escrituras. Talvez um grupo bom entre vocês estejam aqui, com o coração pegando fogo, dizendo: Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra. Senhor, eu quero aprender da Tua palavra. Mas talvez tenham alguns aqui que venham por hábito. Eu vou na igreja, meu pai vai, minha mãe vai, então eu vou lá, tenho amigos, eu vou lá cantar. E eu quero dizer para você, o cristianismo que obedece sem entendimento, ele é chato. É chato. Por que você ora? Orar é um negócio muito chato se você não entende. Eu que entendo ainda acho chato. As pessoas não gostam que eu falo isso, né? Já me repreenderam aqui: pastor, não fala essas coisas. Não, tem dias que eu acho chato orar, gente. Eu acho chato orar. Tem dias que eu não tenho vontade de orar. É porque, sabe a diferença, provavelmente, entre mim e a oração de algumas pessoas que ficam bravas comigo quando eu digo isso? É porque a oração que só vai para Deus e louva, e diz eu estou aqui, e pede, e clama a Deus, essa é uma oração agradável. Essa eu faço todos os dias. Faço todos os dias. Com alegria. Mas existe um aspecto da minha oração que envolve orar por você, pela África, pelo mundo árabe, pela China, pela Europa, para um avivamento.
pelos países comunistas onde os crentes estão sendo perseguidos e oprimidos, pelo Brasil e a condição daqueles que passam fome e dificuldade, orando a fim de que o brasileiro, eu clamo a Deus, Senhor, que haja distribuição de renda no nosso país. Senhor, que todos tenham acesso à educação, à casa própria, que todos tenham acesso à justiça, que todos tenham planos de saúde, que todos tenham o que comer, que todos possam se divertir, tenham dinheiro para passear, para sair no final de semana com a família. Mas eu quero dizer para você que tem dias que eu estou cansado, eu não quero orar essas coisas. Não quero orar. Fala assim, eu não quero orar hoje. Para mim, hoje está chato orar. Eu sou assim mesmo. Agora, a oração não é isso para mim. Eu amo a Deus e sei que eu tenho que orar e eu procuro orar com alegria. Senhor, eu quero estar na Tua presença com alegria. Porque obedecer sem entendimento é muito chato. Por que você faz o que faz? Por que você lê a Bíblia? Por que você vem à igreja? Por que você contribui? Gente, se você não faz isso com entendimento, é um negócio chatíssimo. Imagina esse pessoal aqui. Eles tinham suas casas confortáveis. Você lembra o que Malaquias diz sobre o povo, né? A casa de vocês, confortável, tudo muito bonito, e a casa do Senhor abandonada. Aí, ele está lá no conforto da casa dele, aí a igreja chama o pessoal, e é o seguinte, vamos fazer um retiro no meio do mato, tá? Não vai ter barraca não, você vai montar a sua barraca, vai pegar folha, monta a barraca, porque era isso que eles faziam, vocês viram aqui, né? Vão colocar folha. Aí eu falei assim, estou na minha casa, no maior conforto, agora vamos ficar lá uns 7 dias numa barraca montada de folha, mosquito. Não. Porque obediência sem entendimento é muito chato. É chato. Agora diz o texto que eles fizeram isso. E olha o que diz lá no finalzinho do versículo 17. Vou ler todo o versículo. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, todos eles, e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Essa alegria tem a ver com as vezes que o texto diz que eles explicaram as Escrituras para o povo. Aqui aparece algumas vezes. Eles explicaram as Escrituras. Sabe por que eles estavam experimentando uma alegria abundante? Sabe por quê? Porque eles entenderam o significado da festa dos tabernáculos. Era isso. E você sabe o que significa a festa dos tabernáculos? Quem é que sabe? Levanta a mão. Tudo bem, você não precisa saber também. É uma festa judaica, está tudo certo. O importante é você entender por que eles se alegraram. A festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, na verdade, elas celebravam a saída do Egito e a peregrinação no deserto. E você sabe qual é o significado disso para os judeus? Deus nos tirou da escravidão, Deus nos tirou do luto, Deus nos tirou das trevas, Deus nos tirou da escuridão, Deus nos tirou da mão dos inimigos, Deus nos tirou das mãos do diabo, nos libertou com mão poderosa, fazendo milagres, envergonhando todos os deuses do Egito, mostrando que Ele é o Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso, contra o maior exército, a nação mais poderosa da época, e Deus nos libertou e nos conduziu pelo deserto. Enquanto nós caminhávamos no deserto, as sandálias durante 40 anos não se gastaram. Eu duvido. Você já pensou? Eu tenho um pé torto. Um sapato meu dura alguns meses. Porque vai entortando, está bonitinho. Lá embaixo, o salto é uma beleza, tem que jogar fora. Mas eles ficaram 40 anos no deserto, 40 anos. As sandálias não se gastaram, as roupas não estragaram. Mas sabe o que mais que eles celebravam? Eles celebravam que quando o povo passou pelo deserto, eles eram acompanhados com uma coluna de fogo
todos os dias. Durante o dia, uma coluna de nuvem que, além de dar direção, fazia sombra no deserto. E eles foram alimentados com carne, eles foram saciados com água que saiu da pedra, eles tiveram pão do céu. Eles tinham que celebrar que o Deus eterno, que chama o povo, que liberta o povo, acompanha o povo, ama o povo, guia o povo e deseja levar o povo para uma terra que emana leite e mel. Ele ama e quer levar você para um estado glorioso. O meu fim é a plenitude do reino de Deus. E quando eles celebraram, entenderam que Deus é o meu Deus, não é mais só o Deus de Moisés, não é só o Deus de Josué, Deus é o meu Deus. Como nós cantamos aqui, ministrado pelo... tenha misericórdia de mim, Jesus. Michel, ministrado pelo Michel, ele é o meu Deus. Eles estavam celebrando o Deus de Moisés, o Deus que apareceu na sarça ardente, o Deus que apareceu com glória naquela montanha de mármore. Aquele Deus todo-poderoso é o nosso Deus, Ele está conosco. Olha o que Ele está fazendo entre nós. E aí, meu irmão, o Espírito de Deus encheu o povo de alegria. Você sabe o que é isso? Obediência com entendimento. É por isso que eu falo, irmão, se você sofre para contribuir com suas ofertas e dízimos, em nome de Jesus não faça isso. Porque quem sustenta a obra é Deus, e a Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. Sabe por quê? Quem dá com alegria dá com entendimento. Entendimento. Então, se os mandamentos de Deus são um fardo para você, em nome de Jesus, você precisa rever a sua compreensão da palavra de Deus. Porque cada obediência ou cada mandamento de Deus tem um propósito que é o meu e o seu bem. O mandamento de Deus não é caprichoso. Não é caprichoso. É por isso que você vai ler no Salmo, o salmista falando, como eu amo a sua lei. Davi vai dizer, os teus caminhos são caminhos de alegria. São caminhos perpétuos de alegria, de alegrias perpétuas. O povo de Deus é o povo que conhece o som festivo, a alegria. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui me ouvindo esta noite, a Bíblia diz que os seus piores problemas já foram resolvidos. Todos nós estamos no lucro. E mais, todos os problemas que você vai enfrentar nessa vida, e todos os problemas que você está enfrentando, a Bíblia diz que Deus está contigo, que você não faz isso sozinho. Isso muda a perspectiva que a gente tem sobre a vida, né? O dia que eu fui no hospital ver o Mateus, estava com as plaquetas bem baixas, né? E a gente assustado, né? Mas pai e mãe estavam lá dizendo, Deus é conosco, né? Deus é conosco. O Mateus está aí. Quando nós acompanhamos a Marina, na nossa igreja, e ela partiu para estar com o Senhor, mas você saía de lá consolado. Consolado. Meus irmãos, ela perdeu o marido assassinado. Me perdoe a lembrança desse evento, porque é muito triste, né? Mas foi muito triste, a família inteira viu isso. Viu isso. A mãe, as filhas, o tio, os sobrinhos, presenciaram isso. Que triste. E essa mulher, um ano depois, contraiu um câncer e disse para a gente, olha, foi aquele dia. Mas, ela sabendo que ia partir, ia deixar 2 filhas, uma adolescente e uma jovem, que já tinha perdido o pai. Aí você vai lá e você sai consolado por uma pessoa nessas condições. Sabe por quê? Porque ela já tinha entendido que a sua vida estava resolvida. É isso. É isso.
Então eu volto a dizer, eu não estou dizendo que a nossa vida é fácil, a vida não é fácil. E eu me solidarizo com a sua dor e com a sua luta, porque são as minhas lutas. Mas eu tenho que dizer para você, quando Deus diz para você, em tudo dai graças, se você não entender por que a Bíblia fala que você tem que agradecer, vai ser muito chato fazer isso. Quando a Bíblia fala, alegrai-vos do Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Se você não entender por que você tem que se alegrar, vai ser muito chato ficar alegre no meio de tanto problema. Muito chato. Mas eu e você sabemos o porquê a Bíblia fala que eu tenho que me alegrar no Senhor, a despeito das tribulações, a despeito dos problemas, a despeito das dificuldades. Por quê, Paulo? Por quê, pastor? Porque em nome de Jesus, a minha vida e a sua vida já está resolvida. Quando Jesus diz, está consumado, Ele quebrou todo o poder do diabo, Ele resolveu a questão da vida eterna, da salvação e da presença dEle com você para sempre. Eu e você, nossa vida, estão resolvidas. E a minha oração hoje, meu irmão, é que Deus te ajude a olhar por cima da tapeçaria. Né? Eu tendo a olhar para o emaranhado de coisas, porque sou humano, e eu confesso para você que, para eu poder me alegrar, e ser grato a Deus pelas coisas, eu preciso exercitar o meu coração e a minha fé naquilo que eu aprendi nas Escrituras. Quando a coisa está muito difícil, eu volto para a palavra de Deus e digo, vejo lá a Bíblia dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito nisso tudo. Senhor, então me ajuda a enfrentar esse problema e que eu possa me alegrar, porque de alguma forma o meu bem vai acontecer, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda. Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor para a minha vida. Eu confio na bondade e na misericórdia do Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Todos os dias. E eu quero dizer para você que você não pode perder de vista a compreensão da bondade e do amor de Deus. Não perca isso. Você lembra que está na hora de acabar. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deixa eu ver a tua glória. E Deus falou assim, homem nenhum viu a minha glória e permaneceu vivo. Mas eu vou passar por você. E aí diz que Moisés viu Deus pelas costas. É lógico que aquilo ali é uma figura de linguagem, né, meus irmãos? Mas é interessante que Deus disse para Moisés o seguinte, mas eu vou passar sobre você, diante de você, eu vou passar, e vai passar diante de você toda a minha bondade. Quando Moisés viu a glória de Deus, ele tinha que dizer assim, aleluia, Deus é bom. É isso. É nisso que o meu coração se apega, nas lutas, nas dificuldades. Deus é bom e Ele tem um propósito. Deus é bom e Ele tem um propósito. Deus é bom e Ele tem um propósito. Vamos orar. A minha oração hoje vai ser bem específica. Esteja em oração aí. Eu quero... Você está vivendo lutas terríveis. E você quer que eu ore por você. Exatamente para que Deus te dê graça para você ver o que está para além dos olhos físicos. Que você veja Deus assentado num alto e sublime trono. Que você veja a glória de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. Você quer passar por esse problema de uma maneira diferente, com alegria no Senhor. E você quer que o Espírito Santo te ajude. Fica em pé no seu lugar, eu quero orar com você no nome de Jesus. Pastor, eu estou passando algumas lutas aqui, eu não consigo... Isso, fica em pé, eu quero orar por você. Não dou conta, pastor, não dou conta, amém. Vou orar, em nome de Jesus, amém. Isso, louvado seja Deus. Fica só em pé onde você está e não se envergonhe, porque se eu estivesse aí embaixo, eu estaria em pé nesse momento, porque todos nós temos lutas. Eu estaria em pé e estaria pedindo, Deus, dá-me da tua graça.
Quero orar por você, meu querido, minha querida, porque eu sei que a vida não é fácil. Que Deus te ajude, que Deus te sustente, que você veja o amor e a glória de Deus. Oh, meu Pai, meus irmãos estão agora, Senhor, em pé diante do Senhor. Estão dizendo: Deus, eu não dou conta da vida, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor, meu Deus, o Senhor está comigo. Pai, em nome de Jesus, visita os meus irmãos com Tua graça e poder. Que eles vejam, eles olhem para o alto e vejam o nosso Deus, aleluia, Jesus Cristo assentado num alto e sublime trono, aleluia, que eles vejam a glória do Senhor e creiam no Teu cuidado, na direção, no amor, e celebrem com entendimento a Tua palavra. Senhor, que o Espírito Santo esteja sobre nós, e que Ele nos unja com grande poder, que a unção dEle nos levante, que a unção dEle coloque nos nossos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus, que o Espírito Santo fortaleça os nossos lábios, o nosso coração, para darmos graças ao Senhor, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que habita entre nós, nos leve, nos impulsione e nos dê ousadia de enfrentar as lutas, os problemas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Oh, Senhor, faz isso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar adorando ao Senhor, e que você possa encontrar nele a alegria da sua vida. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Não existe nada melhor, oh Senhor, do que estar diante. Essa é a razão da nossa Deus. alegria. Eu estou diante de Deus e Ele está comigo o tempo inteiro. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Seguro estamos nele. Tudo foi criado por Ti. Nós também para Teu louvor. Fomos criados para Tua glória, Senhor. Quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois Tu és fiel a mim. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Aleluia, nada nos separará do amor de Cristo. Separar do Teu amor, Jesus. Aleluia. Você está seguro. Você está seguro. Nada vai separar. Foi criado por Ti. Nada nos separará do amor de Deus. Ele nos ama. Estamos seguros. Também pra Teu louvor. Que bênção essa certeza da presença de Deus. Quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois Tu és fiel a mim. Adore ao Senhor. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Meu Deus, nada vai nos separar
é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só os nossos lá pra te adorar, pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Estou te servindo, Onde se manifesta o amor. com compromisso contigo. Aleluia. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Na, 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 na. Vou estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. A igreja, nada vai nos separar, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Deus te abençoe. E saia daqui declarando e dizendo ao seu coração: Deus está comigo. Uma semana abençoada para você em nome de Jesus. Vai na paz. Obrigado, pessoal. Benção. Benção de Deus. Aleluia.